tudo bem? Retornamos aí para a sessão número 6 e agora vamos para a segunda parte aí do capítulo 2 e vamos tratar do verso 7 até o verso 12, ok? Nessa parte aqui nós vamos falar sobre como Paulo se portou diante dos irmãos, como foi a sua conduta diária, de que forma se sustentou, de que forma ele viveu entre esses irmãos. Verso 7 em diante da carta de Paulo diz assim: muito embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério e de como de dia e de noite trabalhávamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que os convocou para o seu reino e glória. A igreja deve acatar a palavra. Amém? Paulo, assim como Silvano e Timóteo que o acompanhavam, eles teriam direito de receber sustento da igreja, porque eles estavam exercendo o seu papel de ministros diante da igreja. É justo que um obreiro receba o seu salário, e se você é contra isso, talvez você seja contra as palavras de Jesus Cristo, quando ele disse lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, de que o obreiro é digno do seu salário. E para quem que ele falou isso? Para os irmãos que ele enviou para evangelizar nas cidades vizinhas, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Então, o que Paulo fez foi abrir mão do seu direito. E, além disso, ele sempre agiu de uma maneira muito gentil e muito branda com os irmãos em Tessalônica. Diz ali que ele agiu como uma mãe que acarinha os seus filhos, que dá carinho dos seus filhos. Ou seja, ele não exigiu o devido tratamento respeitoso e honroso que ele deveria receber como ministro de Cristo também. Em nenhum momento o apóstolo exigiu ser reconhecido com pompas, com glória, mas ele tratou aquela igreja com simplicidade, com amor, e não foi um fardo para eles, e nem colocou fardos nas costas deles. Ele expressou essa gentileza de algumas formas bem interessantes. Primeiro, ele diz assim, verso 8, com o desejo sincero pelo bem-estar deles. Paulo tinha um desejo sincero pelo bem-estar das pessoas. Ele não buscava se relacionar com elas pelo que elas tinham. Ele não buscava se relacionar com elas pelo que elas possuíam ou pelo que elas podiam lhe dar. Paulo mostrou todo o seu carinho por eles pela prontidão que ele tinha em fazer de tudo por eles. Em nenhum momento ele poupou esforços para abençoá-los e ainda estava disposto a dar mais se necessário fosse. Paulo também expressou esse carinho, esse amor, porque ele não quis ser um peso financeiro para aquela igreja, mas ele trabalhava de dia e de noite, fazendo tendas para se sustentar. Paulo era fazedor de tendas. Ele negou esse direito de receber um salário enquanto trabalhava, anunciava, nas suas horas de folga do trabalho, anunciava, sabe, ele se esforçou demais, ele gerenciava bem seu tempo. Gerenciava seu tempo de trabalho, seu tempo de evangelizar, seu tempo de descansar. E Paulo também mostrou todo o seu carinho por esses irmãos pela santidade com que ele viveu entre eles. Ele sabia que, além de ser observado por Deus, estava sendo observado pelos irmãos.
e o seu comportamento foi santo em relação a Deus e justo em relação aos irmãos que estavam à volta dele. E o seu comportamento era admirado pelos que criam, certo? E olha que interessante, porque ele diz assim no verso 10, é irrepreensível entre vós os que credes, porque quem não crê no Evangelho, olha para quem crê, e a forma como vivemos e acha que isso é uma loucura, e acha isso repreensível. Mas quem sabe aquilo que nós estamos vivendo não acha loucura, acha isso bom demais. Então Paulo era admirado pelos que criam, porém os de fora tentavam achar falhas no seu comportamento, mas não conseguiam achar, não conseguiam. O apóstolo Paulo, ele coloca os versos 11 e 12. Destaquei esses dois versos porque ele faz uma mudança de comportamento. Ele cita, no começo desse nosso estudo, ele cita que estava tratando eles como que uma mãe que acarinha os seus filhos. E agora, no versos 11 e 12, ele diz que os tratou como um pai. O que se espera de um pai? Se espera de um pai que dê direção, educação, sustento, consolo, segurança. É isso que se espera de um pai. E o apóstolo Paulo fez isso. Como pastores, como ministros, devemos sempre ser gentis e agradáveis com os nossos irmãos, sim. Porém, o nosso papel principal é apresentar Cristo e o Evangelho de Cristo, e se alguém estiver se desviando dele, corrigir essa pessoa, trazê-la de volta para o caminho, porque assim seremos honestos com aquilo que Deus nos entregou. E ali no versículo 12, o apóstolo Paulo assim, para que possais viver de modo digno de Deus. O que é isso? Porque Deus está tão acima, Deus está tão alto, Deus está tão mais perfeito, mais grandioso, mais poderoso do que nós, que às vezes você pode achar assim, eu não posso nem chegar perto de Deus, é uma utopia eu querer ser igual a Deus, eu querer ser igual a Jesus Cristo. Mas se existe essa ordenança, é porque é possível. Deus não nos mandaria fazer algo que não é possível. E lá no Antigo Testamento nós temos a seguinte ordem, Levítico 19, sede santo, sede santos, porque eu sou santo. E no Novo Testamento, Efésios capítulo 5 diz assim, sede imitadores de Deus e andai em amor. Portanto, são duas ordens que englobam os dois grupos principais de cristãos, que é os que vivem sob a lei e os que vivem sob a graça. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que ser santo igual a Deus. Isso significa dizer que existem qualidades de Deus que podem ser vistas em nós. Nós podemos sim ser parecidos com Cristo. Nós podemos sim ser parecidos com Deus. Nós podemos ser parecidos com Deus em justiça. Podemos e devemos ser justos diante de todos os homens. Podemos ser parecidos com Deus no amor. Nós podemos amar a todas as criaturas criadas por Deus. Existem algumas coisas que estão em nós que se completam quando chegamos a Deus. Por exemplo, a fé que nós temos encontra a fidelidade de Deus para conosco. A obediência, quando nós a temos, encontra em Deus o caminho para obedecer à vontade de Deus. Com relação ao amor, como Deus me ama, também devo amar o próximo. Como Deus se entregou por mim, também devo me entregar pelo próximo. Falei nas aulas anteriores, não é necessário que você morra por ninguém. Não, irmão, você não pode salvar ninguém morrendo. Mas entregar a sua vida, seu tempo, sua disposição. E nós podemos ser justos com o próximo. Porque mesmo que Deus esteja tão longe de nós nesses atributos, se eu quiser chegar perto dele, eu preciso almejar aquilo. Eu estou aqui embaixo, mas eu começo a olhar para cima, eu começo a cada dia me aproximar de Deus. Cada dia me aproximar, me aproximar, me aproximar, me aproximar. E quando eu chegar perto o suficiente, não se preocupe que você não vai viver aqui como um santo poderoso, não. Deus vai te levar, porque daí você foi completamente aprovado por Ele. E lá em 2 Coríntios 13:18 diz assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados
com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Preciso olhar para o espelho que reflete a vida de Cristo, para todos os dias eu me tornar sempre mais parecido com Cristo. E o amor e a justiça de Deus só são revelados a nós quando nós seguimos a Cristo. Tem duas frases aqui que eu quero falar para vocês sobre como podemos receber o amor e a justiça de Deus para transmitir ao mundo. A primeira é: faça segundo o exemplo. Assim como vemos que Jesus fez, devemos fazer nós também. De que maneira Jesus agiu em determinadas situações? Pesquise, busque, faça da mesma forma. E a segunda frase é: devolva a ele o que ele merece pelo que ele fez a você. Então, assim, comece a medir o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Retribua aquilo que Jesus fez por você. Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Com esse pensamento e atitude, nós poderemos viver uma vida de maneira digna do nosso Senhor Jesus Cristo. Divulgue, ore, compartilhe, nos abençoe. Um grande abraço para você. Voltamos aí para falar agora sobre os efeitos do ministério do apóstolo Paulo naquela igreja. Um grande abraço e Deus abençoe.